Quando o céu ficou em silêncio. Você já imaginou o momento em que o céu ficou em silêncio? Quando a terra tremeu e as trevas cobriram o mundo, e ninguém, absolutamente ninguém, sabia o que estava acontecendo nos reinos invisíveis? Jesus estava morto. O Salvador pendia na cruz. Mas algo maior, sobrenatural e invisível acontecia. O mal foi derrotado, os cativos foram libertos e a história da humanidade começou a mudar enquanto o mundo sequer percebia. Por 36 horas, o universo inteiro ficou em suspense. O céu estava em guerra e o inferno impotente diante da autoridade de Cristo. E tudo isso foi registrado na Escritura, mesmo que poucos tenham entendido. Hoje, você vai entrar nesse mistério. Vai descobrir o que realmente aconteceu entre a morte e a ressurreição de Jesus. E acredite, o que você vai ouvir pode mudar para sempre a sua forma de enxergar a cruz e o poder de Deus. Então, antes de continuar, se inscreve no canal, deixa o like e ativa as notificações, porque o que vem agora é um mistério que poucos ousam contar, mas que é real e transformador. A batalha invisível do céu. Quando Jesus expirou, o mundo físico reagiu. A terra tremeu. O sol escureceu. O véu do templo se rasgou. Mas tudo isso era apenas reflexo do que acontecia nos reinos espirituais, onde forças invisíveis se confrontavam. Cristo desceu ao Sheol, ao reino dos mortos, e proclamou liberdade aos que estavam aprisionados. Essas eram almas que não tiveram a oportunidade de ouvir a Deus em vida. Segundo 1 Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20, ele pregou aos espíritos em prisão, trazendo libertação. Não se tratava de uma batalha física, mas espiritual. Satanás e seus demônios foram confrontados, correntes que prendiam almas foram quebradas. A autoridade de Cristo sobre a morte e o pecado foi estabelecida. Mesmo invisível, essa batalha já definia o destino eterno de milhões de almas. A cruz não era apenas um instrumento de morte. Era a chave que abriu as portas do inferno e trouxe vitória no invisível. O primeiro segredo é este: a vitória da cruz começa no invisível antes de se manifestar no mundo físico. Enquanto ninguém via, Cristo estava restaurando tudo aquilo que o pecado havia corrompido. Libertação dos cativos e juízo cumprido. Enquanto o mundo continuava sua rotina, Cristo cumpria uma obra que ninguém podia perceber com os olhos humanos. Ele foi ao reino dos mortos para libertar os cativos espíritos que haviam sido aprisionados desde os dias de Noé. Eles haviam vivido sem conhecer a Deus, rejeitando a verdade e a justiça divina. Segundo 1 Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20. Ele pregou aos espíritos em prisão, oferecendo libertação e reconciliação. Imagine o alcance dessa obra. Almas presas há milênios foram libertas, corrigindo injustiças espirituais e cumprindo a promessa de Deus de restaurar tudo. O juízo sobre o pecado também foi realizado. Satanás perdeu a autoridade sobre a eternidade dos fiéis. O acesso a Deus foi restaurado. O plano de salvação se cumpriu integralmente. Hebreus capítulo 10, versículos 12 a 14, nos lembra que a obra de Cristo é completa, perfeita e definitiva. Não há falha, nem demora, apenas o cumprimento perfeito da vontade de Deus. Durante essas 36 horas, o céu operava com precisão divina, transformando o que havia sido corrompido pelo pecado. O silêncio exterior era enganoso. Na dimensão espiritual, forças do céu e do inferno estavam em confronto direto, e a vitória de Cristo já estava garantida. O segundo segredo: o silêncio da cruz não é vazio. Enquanto o mundo dormia, almas eram libertadas, cadeias espirituais quebradas e a eternidade de milhões de vidas estava sendo decidida. A obra invisível de Cristo mostra que a salvação não depende da percepção humana, mas da ação soberana de Deus. Ressurreição, a vitória manifestada. No terceiro dia, a história espiritual e humana se encontrou. Cristo ressuscitou. Mateus capítulo 28, versículos 1 a 6, descreve o túmulo vazio e a gloriosa vitória. Mas o que aconteceu nas 36 horas anteriores já havia decidido tudo. A vitória invisível se tornou visível. Os cativos foram libertos. Satanás foi derrotado.
a morte perdeu seu poder. Efeitos físicos acompanharam a vitória espiritual. A terra tremeu, os guardas caíram, o véu do templo se rasgou. Essa manifestação é dupla: espiritual libertação, vitória sobre o pecado e sobre Satanás. Física, sinais que confirmam que algo sobrenatural aconteceu. O terceiro segredo: a salvação é tanto invisível quanto visível. O que aconteceu entre a morte e a ressurreição transforma espiritualmente quem crê e impacta o mundo físico. O poder que venceu a morte está disponível hoje para todos que se rendem a Cristo. O coração que recebe essa verdade já experimenta a ressurreição e a liberdade do pecado, mesmo antes de ver sinais externos. Cada alma que se entrega a Cristo já participa dessa vitória. Cada vida restaurada é a prova de que o que aconteceu no invisível se manifesta no mundo dos homens. O silêncio que fala não foi apenas a morte de Jesus. Foi um momento sobrenatural que mudou a história da humanidade. Cada segundo daquelas 36 horas ecoa até hoje, trazendo libertação, restauração e vida eterna. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe, inscreva-se no canal e deixe seu like. O céu não ficou silencioso. Ele estava operando a salvação de toda a humanidade. E lembre-se, se Jesus venceu a morte, não há nada que você enfrente que esteja além do alcance do seu amor. Deus abençoe e até o próximo vídeo.